Até o ano 2000, os servidores públicos municipais brasileiros não tinham uma entidade sindical representativa específica do ramo em nível nacional. Esse ato é rompido no dia 18 de junho de 2000, quando é fundada a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal, a CONFETAN-CUT. Assim nascia, orgânica, a Central Única dos Trabalhadores, a entidade máxima dos servidores municipais do Brasil. Há 20 anos atrás, nós tínhamos 243 sindicatos de servidores municipais filiados à CUT e tínhamos em torno de 3 ou 4 federações. E pela solidariedade internacional, a ISP, que é a Internacional do Serviço Público, organizou um projeto para o fortalecimento da organização dos municipais no Brasil. Essa iniciativa juntou lideranças de municipais de vários estados, fizemos um processo de formação, de conscientização e um plano belíssimo de trabalho que, para aumentar a organização dos servidores municipais, fundar a nossa confederação. De lá para cá, a CONFETAN cresceu bastante. Hoje, a organização reúne 18 federações em sua composição e está presente em 21 estados. Ao todo, são aproximadamente 1,4 milhão de trabalhadores reunidos em quase 900 sindicatos filiados na luta pelo trabalho decente e pelo serviço público de qualidade, principal bandeira da CONFETAN. Eu me lembro quando nós começamos na ISP com esse projeto de organizar trabalhadores municipais no Brasil. Havia muitos sindicatos de municipais, havia algumas federações, mas não havia uma organização nacional, não havia uma confederação. E esse foi o empenho da ISP, organizar uma confederação de trabalhadores municipais no Brasil, que deu origem à CONFETAN. Eu lembro que a decisão de organizar através da CUT foi uma decisão política, na medida em que muitos sindicatos já estavam filiados à CUT, a CUT já era majoritária entre os participantes da organização da CONFETAN, portanto, nada mais lógico de organizar dentro da central. A surpresa é que já passaram 20 anos, e 20 anos de uma história muito digna dos trabalhadores municipais, com muita dificuldade, com muita luta, mas uma história de heroísmo, uma história de bravura, que hoje nós temos muito que comemorar. Junéia Batista lembra que o processo de geração da CONFETAN foi longo. Inicia-se ainda 5 anos antes, em 1995. Em 95 a gente chama um encontro no Mineirinho, no estado de Minas Gerais, onde a gente começa então a debater junto com a CUT Nacional e junto com a ISP, que foi muito importante nesse processo. A gente começa a debater a possibilidade de a gente ter então uma confederação nacional. Em 95 a gente faz esse encontro nacional em Minas, depois a gente faz alguns outros encontros em 97, também aqui em São Paulo. Em 99 a gente consegue organizar, a ISP, representada na época pelo nosso secretário subregional Brasil, na época era o companheiro Josélio Drummond, hoje ele é secretário da região Américas, e a gente começa a procurar outros estados, que já tinham uma organização. Então eu me lembro muito bem, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Ceará fazia parte também, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eram esses estados que a gente começa a pensar em gestar uma confederação. Isso junho de 99 na cidade de São Paulo. No ano 2000 a gente funda a CONFETAN, e depois a gente faz um planejamento do que seria essa confederação, fizemos uma radiografia do que era o país, o tamanho do Brasil, e aí a gente propôs algumas coisas assim: vamos buscar os grandes sindicatos nas grandes cidades, vamos filiar, até uma proposta que a Graça trazia muito isso, vamos revitalizar os sindicatos que tinham meio que se desaparecido, e vamos então criar oposições. Isso no ano 2000, quando a gente cria a nossa CONFETAN, nossa confederação. Tivemos um encontro para trabalhar o projeto na Escola Sul, Santa Catarina. De lá nós tivemos encaminhamento para realizar o primeiro congresso de fundação da CONFETAN em junho
Em junho de 2000, em Corumbá, Goiás, construímos essa confederação que precisamos fortalecer a nossa luta para garantir a defesa dos direitos dos servidores públicos que estão sendo violados pela política do governo que aí está. 20 anos que um sonho da ISP se tornou realidade. A fundação de uma Confederação Nacional dos Servidores Municipais no Brasil. Aliás, não sei se é do conhecimento de todos vocês, mas a ISP esteve presente não só no nascimento da Confetam, mas também em todo o seu período de gestação, lá atrás nos anos 90. No fundo, para nós da ISP, a ideia da criação da Confetam já fazia parte de um projeto regional maior, o da organização de todos os trabalhadores e trabalhadoras municipais da América Latina. A história da Confetam se confunde muito com a história da FETRAMEB. Nós fundamos a FETRAMEB em 1995 e já em 1996 nós recebemos convite de alguns companheiros de São Paulo, do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de São Paulo, da Federação de São Paulo, para começarmos a fazer reuniões para discutir a criação de uma entidade nacional nossa. Aí nessas reuniões, se juntaram companheiros de Minas Gerais, companheiros da Paraíba, companheiros de Rondônia, enfim, vários companheiros de vários estados, e começamos as discussões. Lembro bem que já no ano de 98 chegaram mais companheiros do Ceará, companheiros do Rio Grande do Sul, companheiros do Maranhão, enfim, vários municípios, vários estados, e logo no início dos anos 2000 nós estávamos já fundando a nossa entidade nacional que levou o nome de Confetam. Temos muito orgulho não só de ter contribuído para a fundação da Confetam, a FETANSE ter sido uma das federações fundadoras da Confetam, mas também por contribuir para a consolidação de tantas lutas importantes ao longo dessa história. Eu digo que a história de organização municipais, ela se divide antes e pós-Confetam. Antes da Confetam, havia organização sim, aos sindicatos, federações, mas não de forma organizada e sistematizada nacionalmente. E pós a Confetam, houve essa organização, a criação de várias federações, sindicatos, ocupando espaços importantes no plano nacional, unificando nossas lutas e nossas bandeiras. E uma coisa que eu quero destacar é que a Confetam ela promove um processo de interiorização e levando a luta e a organização aos mais longínquos municípios do nosso país. Pelo seu trabalho e luta, a Confetam conseguiu dar visibilidade ao ramo dos municipais dentro da maior central sindical e dentro da Internacional do Serviço Público. Uma entidade tão jovem, mas com grande legado. 20 anos de organização dos serviços públicos municipais numa confederação que trouxesse a pauta de cada município, de cada região desse país, numa pauta única dos servidores municipais brasileiros. Nós nascemos a partir da luta da Confetam para defender os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público municipal aqui do nosso estado. A gente agradece aí principalmente os presidentes que na época nos procuraram, companheiro Carlos Henrique, companheira Graça Costa, companheira Vilani e toda a direção. Mas a principal conquista desses 20 anos é a organização dos servidores e servidoras públicas municipais do Brasil em federações e na confederação. À vista que a luta só se constrói quando todos os trabalhadores, homens e mulheres, percorrem o mesmo caminho, partilham dos mesmos desejos e lutam pelos mesmos objetivos, com o objetivo de representar os homens e mulheres, servidores e servidoras públicas municipais desse país. Foi que a Confetam foi criada e, a partir daquele momento, os trabalhadores e trabalhadoras do ramo dos municipais obtiveram, com certeza,
uma ferramenta forte de organização e luta. A entidade coleciona lutas e conquistas históricas, dentre as quais destaca-se o estabelecimento da campanha salarial unificada dos servidores municipais, estratégia que hoje garante uma pauta de reivindicações fortalecida em todo o país em prol dos direitos básicos da categoria. Foi a partir desta ação que a Confederação reforçou, inclusive, a luta pelo cumprimento do direito constitucional ao salário mínimo, reduzindo o número de servidores públicos municipais que recebiam menos do que a remuneração base legal. Nós tivemos muitas lutas para unificar o Brasil todo. Uma delas que eu considero para destacar nesse momento dos 20 anos da Confetam é a campanha salarial unificada, onde nós conseguimos fazer o lançamento, virou um instrumento importante de luta da nossa classe, da nossa categoria. Todas as diretorias que assumiram a Confetam a partir da sua fundação contribuiu bastante para o avanço da luta dos servidores públicos municipais, tanto nos estados como que já tinha federação, como em vários outros estados que não tinham, para formar sindicatos, formar federações, enfim. O trabalho foi feito. A Confetam, ao longo destes 20 anos, tem desenvolvido uma sólida colaboração com a sociedade, procurando sempre soluções para garantir a manutenção e a ampliação dos direitos da classe trabalhadora. São 20 anos construindo história, enfrentando muitos desafios. Com certeza, podemos dizer que somos uma confederação vitoriosa. Para nós da Confetam, a principal luta está no âmbito municipal, porque é lá onde tudo acontece, onde os sindicatos da luta estão fazendo no seu dia a dia para defender os servidores e servidoras públicos municipais. A Confetam CUT também batalhou pelo piso nacional do magistério e pelo piso dos agentes de saúde e endemias, entre outras tantas lutas super fundamentais para a sua base aguerrida. A Confetam lutou para que o piso nacional da educação fosse de fato implantado no nosso país. Lutou para que houvesse cumprimento da hora-atividade, mas continuamos lutando por uma educação de qualidade que atinja todos os trabalhadores da educação. Continuamos lutando por uma qualidade no Sistema Único de Saúde brasileiro. O momento é difícil, mas os trabalhadores do SUS municipais têm dado conta, têm manifestado dia a dia a sua habilidade, a sua dedicação ao trabalho. Continuamos lutando para que a assistência social também tenha sua valorização. Vamos cumprir o plano decenal da assistência social no Brasil e nós estamos lutando para isso. Lutamos para que a área administrativa das prefeituras Brasil afora sejam também reconhecidas. Que o servidor público seja valorizado na sua totalidade, independente de lugar onde esteja atuando. Lutaremos por salários dignos, lutaremos por condições de trabalho, mas lutaremos por uma política pública de qualidade sempre, para que todos os brasileiros realmente tenham nas suas casas, nas suas vidas, o melhor serviço público que possa ser feito. E serviço público de qualidade, eu repito, é com servidor público. A gente teve sempre nas lutas nacionais, na conquista do piso do magistério, do piso dos agentes de endemia, do pessoal de saúde, na garantia de leis nacionais para garantir direitos para os servidores e para os trabalhadores, assim como nas inúmeras campanhas que a gente teve desenvolvida pela Confetam e também pela ISP. A Confetam travou imensas batalhas em defesa do SUS e do SUAS, mesmo em tempos difíceis. Mas principalmente uma das grandes lutas nossa era a questão mesmo da negociação coletiva no setor público, que ainda não existe, ela é só uma ideia, muitos estados, muitos municípios, muitas cidades grandes e muitas cidades menores também já têm a sua própria negociação há muitos anos, inclusive com legislação própria e local, inclusive garantindo liberação de dirigentes, garantindo o piso mínimo para o pessoal da educação, para a saúde, planos de carreiras, mas assim, muito ainda a conquistar. E dizer
da nossa luta em defesa do serviço público, que tem sido essa premissa da nossa confederação. A nossa federação, a FETAMP, é fruto desse trabalho, dessa organização, da luta diária de todos os companheiros do Brasil inteiro, que em nome da Confetam tem se preocupado em organizar os trabalhadores e trabalhadoras no serviço público municipal. Somos milhares e milhares de companheiros que precisam estar atentos, ser formados com a condição capaz de fazer com que o saber, a informação, possa ser para nós um elemento capaz de fazer de nós seres multiplicadores do conhecimento da luta diária, para que nós possamos ter a consciência de que o serviço público é necessário, ele se impõe na necessidade como esta pandemia que está assolando o mundo inteiro. É que a Confetam ela promove um processo de interiorização e levando a luta e a organização aos mais longínquos municípios do nosso país. E também atuando não só no plano nacional, mas também no plano internacional. Portanto, por estas e outras razões que eu venho aqui dizer, a importância da nossa confederação. A Confetam tem enfrentado muitos desafios, tem vencido e aqui estamos para provar que com luta, perseverança e resistência nós podemos avançar em longos passos. Com a pandemia e todos os ataques feitos pelo governo federal, se faz necessário que a gente tenha cada vez mais a união e o norte de estar na luta. A Confetam tem a responsabilidade de lutar no fronte pela igualdade, pelo direito do servidor, pela a garantia de que não será tirado nenhum direito, não teremos nenhum direito a menos. Isso, esse papel, a gente sabe como a Confetam sempre fez e vai continuar fazendo. Algumas batalhas a gente perdeu, mas a gente vai retomar a luta porque a dinâmica nos traz conquista, nos traz a certeza de reavaliar o que fizemos e partir com outras estratégias, com muita luta. Atualmente, a Confederação investe na capacitação da sua rede para garantir o cumprimento das leis federais que ainda são negligenciadas por gestores municipais intransigentes. Também batalha em frentes como justiça fiscal, equidade de gênero e defesa das empresas públicas, pautando ainda as propostas dos servidores municipais nas eleições das cidades brasileiras. Que hoje é uma das maiores confederações que nós temos da nossa central, tem quase 1.000 sindicatos filiados e nós, nesse período, tivemos a oportunidade de fazer grandes lutas, muitos enfrentamentos e o mais importante, que foi tentar unificar a luta, a organização dos servidores municipais em todo o Brasil. O tema de justiça fiscal, que a Confetam vem se apropriando e já fez inclusive campanhas salariais em alguns estados e em nível nacional com base no debate da importância de uma reforma tributária justa, inclusiva, solidária. O tema da igualdade de gênero, onde a Confetam está bastante envolvida, fazendo um trabalho por meio de alguns sindicatos de municipais de enfrentamento à violência de gênero e de luta pela sensibilização para que a Convenção 190 da OIT, que encaminha a prevenção e a punição para casos de assédio sexual, seja ratificada. Vem debatendo também o tema da restatização de serviços públicos que não deram certo, que a privatização não deu certo e estes serviços foram restatizados em vários países. A maioria destes serviços municipais, em vários setores, água, energia, saúde, educação. E a Confetam vem se apropriando fortemente de mais este debate das experiências de restatização. As mulheres têm sido pauta principal na luta da Confetam. A igualdade de oportunidade entre homens e mulheres é uma bandeira.
a bandeira LGBT, a bandeira da raça das mulheres negras e dos homens negros, a bandeira da juventude, a bandeira dos trabalhadores e trabalhadoras que estão em todos os espaços do setor público. Tem sido luta constante da Confetan nesses 20 anos. Uma base aguerrida, uma base que não se furta a fazer greve, a enfrentar os gestores municipais, a denunciar a falta de democracias, os retrocessos. Então a Confetan representa uma coletividade muito aguerrida, muito importante para um Brasil democrático, um Brasil que garanta serviços públicos de qualidade, políticas públicas. A organização da Confetan é fundamental, não só para articular e organizar esse conjunto de entidades, mas também para defender os direitos sociais da população brasileira. Sua tarefa transcende muito a responsabilidade corporativa e ela avança por um papel de expansão e garantia da cidadania. A Confetan tem exercido nesses 20 anos de existência um trabalho de excelência para toda a organização dos trabalhadores do Serviço Público Municipal. A Confetan, com a pauta Trabalho Decente, unificou em torno de si várias federações e, com isso, trouxe à luz a necessidade de organizar a luta dos trabalhadores municipais, o que vem em todos os estados ganhando força e ampliando direitos. Nas últimas 2 décadas, a Confetan construiu uma importante história e uma sólida reputação por meio do trabalho árduo, do comprometimento e da incansável luta pela promoção do trabalho decente e por um serviço público de qualidade para todas e todos. Isso, em última instância, beneficia a sociedade brasileira por completo, porque, como sabemos, é nas cidades que a vida acontece. É uma história bonita de luta e conquista em defesa de direito, para que tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. Uma confederação que é jovem, mas tem, nesse período, nesses 20 anos, contribuído para a organização dos servidores públicos municipais do Brasil inteiro, tem ajudado na luta contra o fascismo, na luta por um serviço público de qualidade e na luta por um outro mundo possível, onde a inclusão da questão do povo negro, dos indígenas, dos LGBTQI+, as questões das mulheres estão sendo postas nas mesas de negociação e na busca de condições de qualidade de vida para todos e todas. É uma instituição que ela por si só tenta fazer as lutas necessárias para que possamos ter as melhorias do nosso serviço público municipal, as lutas para que tenhamos melhores condições de trabalho e segurança para todos os trabalhadores no serviço público municipal. É uma instituição que não abre mão, de resistir e lutar em busca de todos os direitos trabalhistas necessários para o nosso povo. Hoje temos à frente a presidente Vilane Oliveira, mas muitas mulheres de luta, e muitos homens de luta passaram pela nossa federação e pela nossa confederação, pelas nossas federações, que nos representaram muito bem e que abraçaram de fato a luta do servidor público, do setor público do Brasil. Nós vamos lançar mais uma vez a plataforma das eleições municipais. Essa plataforma tem sido uma construção que a princípio surgiu na CUT, a gente foi adequando para o nosso ramo, porque nós estamos lá na menor unidade da federação, lá no município, onde as coisas acontecem, onde o trabalhador está prestando seu serviço, seja no posto de saúde, seja na limpeza da cidade, seja na construção de obras, seja no hospital, seja nas escolas. Nós estamos lá naquele contato direto com a população. E a gente precisa fazer um trabalho de conscientização sobre a importância do parlamento, tanto dentro da nossa categoria, como servidores, como com a população, aquelas pessoas às quais a gente presta serviço. Essa campanha tem sido tão importante que nós já elegemos diversos vereadores e vereadoras a partir deste foco de ter um representante do nosso ramo nos espaços de poder.
Tem sido uma campanha muito exitosa, uma campanha que permite o diálogo com os pré-candidatos, mas também com a população. Na plataforma a gente apresenta um modelo de município, qual tipo de município que a gente quer viver, que a gente quer trabalhar, que a gente quer criar nossos filhos, né? Uma cidade de paz, tantas políticas públicas que podem ser desenvolvidas, que às vezes nem requer tantos recursos, mas a criatividade, a interação com a sociedade. E a plataforma, ela resgata isso. Nestes 20 anos, a Confetan também se consolidou como protagonista na luta internacional dos servidores. O papel da Confetan na ISP, na Internacional de Serviços Públicos, é muito importante. A Confetan está à frente, empenhada e atuando em diversos espaços, tais como no Comitê de Jovens, no Comitê de Combate ao Racismo e à Xenofobia, no Comitê LGBTQI, no Comitê de Mulheres da ISP. Trabalhadores municipais fazem parte da direção do IANREC, que é o Comitê Executivo Regional, e também do Comitê Mundial Executivo da ISP. E essa atuação dos trabalhadores municipais nas instâncias da ISP é muito merecida. Por que ela é merecida? Porque a Confetan e todos os sindicatos de trabalhadores municipais, as federações de trabalhadores municipais pelo Brasil afora, os filiados diretamente à ISP e os que não são filiados diretamente à ISP, mas filiados à Confetan, se apropriam das políticas públicas debatidas na Internacional de Serviços Públicos e fazem destas políticas internacionais, destes debates internacionais, um apoio, um fortalecimento para as lutas nacionais. Então a gente vai compreendendo aos poucos que a luta, ela não se dá só no município, ela não se dá só no estado, ela não se dá só no país. O avanço da política neoliberal é no mundo todo. A crise do capital é no mundo todo. Então a reação da classe trabalhadora não pode ser diferente, tem que ser no mundo todo, né? Rompendo fronteiras. E nós temos uma gratidão muito grande pela ISP, que é a Internacional de Serviço Público, primeiro que foi responsável para fomentar a criação da nossa organização. E a partir daí, dos seus seminários, das suas atividades, nos permitir perceber a importância da nossa organização em outros cenários, que seja o cenário internacional. Hoje a Confetan não só é uma organização exemplar, como também participa ativamente da CONTRAN, porque depois de fundar confederações de municipais em alguns países, a ISP investiu na formação de uma confederação latino-americana de trabalhadores municipais, a CONTRAN. Mas criar a CONTRAN e nós da Confetan estarmos participando desse cenário tem nos permitido romper, primeiro com essa visão que a gente tem mais fechada, mais corporativista da nossa atuação sindical. E no último encontro que a gente teve, inclusive, na Argentina, a gente pôde estar debatendo temas tão emergenciais como a questão do aquecimento global, que nós do movimento sindical praticamente somos alheios a esse debate. E é um debate, você discute direito, você discute a previdência, você discute reajuste, e de repente a gente pode estar num mundo onde tudo isso esteja inviabilizado, que a vida no planeta pode estar inviabilizada. Então, estar organizado a nível internacional também tem a importância, não só por conta dessas demandas que vai surgindo, mas pela solidariedade de classe. Os últimos anos foram muito difíceis, sobretudo a partir de 2015, com o afastamento da presidenta Dilma Rousseff e o consequente golpe de 2016. A derrubada de Dilma, sem que ela tenha cometido crime de responsabilidade, foi o estopim do desmonte dos direitos sociais e trabalhistas, e também o declínio da jovem e já ferida democracia brasileira. Assume Michel Temer, o beneficiário do golpe. O receituário neoliberal foi começando a ser implementado com mais força, com mais vigor. Tínhamos vivido isso nos anos 90, com o governo Fernando Henrique Cardoso, e ele quebra na eleição do presidente Lula e com a eleição da companheira Dilma. E a posteriori, então, a gente vê a retomada dessa agenda neoliberal na presidência do Michel Temer.
Foi momentos difíceis também para nós, mas foi um momento de muitas lutas, onde nossa base, juntamente com os demais trabalhadores e trabalhadoras de diversos setores, não só do serviço público, mas também da iniciativa privada, fomos às ruas, né? Através da organização também da CUT e de outras centrais sindicais. Então foram momentos assim de grandes lutas, de grandes mobilizações, foram momentos de retirada de direitos, mas foi um momento também de avançar nas nossas organizações. Fizemos o enfrentamento desde a terceirização, passando pela reforma trabalhista, passando pela reforma da Previdência, tanto a de nível federal como as que sucederam nos estados. Então é uma instituição que muito nos orgulha em participar. A reforma da Previdência foi um crime cometido contra a humanidade. Um crime não só porque retira direitos, não só porque inviabiliza muitos trabalhadores e trabalhadoras efetivamente se aposentar, mas ela causa um impacto tão grande nos municípios, porque muitos municípios brasileiros, a maior renda que transita dentro de alguns municípios é a renda dos aposentados. A sucessão de ataques continuou. Para evitar o retorno do campo progressista ao poder, instâncias conservadoras, do empresariado, da política e do judiciário prenderam o candidato líder na corrida eleitoral de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva. A prisão do Lula foi o golpe de misericórdia na democracia, porque retirar o Lula do processo eleitoral, porque se ele tivesse na disputa seria eleito e com certeza daria toda a continuidade àquela agenda de inclusão, aquela agenda de ampliação de direitos que foi tão importante, tanto no cenário nacional como no cenário internacional, os BRICS, mas ela foi também um momento tão importante na nossa luta e na nossa organização. A campanha Lula Livre, ela passou a ser o ponto central das pautas do movimento sindical. E para nós municipais não foi diferente. A retirada de Lula da disputa tinha um objetivo claro: colocar no poder alguém ainda mais determinado que Temer para desmontar as conquistas dos trabalhadores e colocar o Estado a serviço dos mais ricos e do capital financeiro internacional. Assim, Jair Bolsonaro, a opção mais radical, cruel e antipovo, sobe a rampa do Planalto. A partir daí, o fascismo volta a governar o Brasil. Um desafio para a classe trabalhadora e para as suas entidades de luta. A eleição de Bolsonaro, ela representa uma aberração no campo da democracia. Uma eleição que só surtiu efeito porque o seu opositor estava impedido de participar do processo, um processo eleitoral marcado por fake news, por mentiras, tudo bem articulado, um plano assim bem elaborado que ultrapassa as fronteiras do Brasil. Então não foi um plano só organizado aqui, um plano que tinha em mente expandir as políticas neoliberais, privatizar as nossas estatais como a Petrobras, tomar posse das nossas águas, das nossas terras, das mineradoras. Então assim, um verdadeiro desastre. E mais uma vez nós respondemos aos desafios. Tem sido um governo que eu costumo dizer que ele não mentiu, sempre deixou claro qual era o seu papel. Aqui veio, não ia ter terras para índios, não ia ter terra para quilombolas, não ia ter políticas para mulheres, para negros, para negras, nem para LGBTs, o que ele chama as minorias, não teria vez nesse governo, né? E hoje nós servidores públicos somos a bola da vez. Está colocado o desafio para a nossa confederação. O momento difícil que estamos passando, seja econômico ou sanitário, combater o governo Bolsonaro. Governo esse que vidas não importam. Governo esse que retira direitos dos trabalhadores. Governo esse que quer destruir o serviço de público. Está colocado a luta pelo fim do governo Bolsonaro. E nesse momento tenebroso que nós estamos vivendo de governo Bolsonaro, um governo genocida, que desdenha da crise que nós estamos vivendo, que ceifa milhares de vidas da classe trabalhadora, em especial os mais pobres, ceifa empregos e ceifa a esperança do povo brasileiro. Nesta conjuntura de pandemia, de ataque aos servidores, de retirada de direitos, é necessário cada vez mais a nossa união
a nossa participação junto com todos os servidores municipais do país para dar um basta ao que está acontecendo com proibição de recuperação salarial e tudo mais que está acontecendo nesse governo Bolsonaro. É necessário nossa união, é necessário cada vez mais a nossa participação. Nos últimos 4 anos, quando começamos a perceber direitos conquistados sendo subtraídos. Mas mesmo assim, nos reconstruindo a cada dia, aqui está a Confetan, forte, combativa e sempre na luta em defesa dos homens e mulheres que fazem o serviço público no nosso país. E agora, no meio dessa pandemia, quando nós estamos completando nossos 20 anos, nós conseguimos perceber o quão foi importante a fundação dessa confederação, que faz o debate da qualidade do serviço público, da defesa da vida, da defesa do Estado brasileiro, um Estado forte. É o serviço público, é o SUS que está demonstrando que é necessário a gente fazer a defesa desse serviço público, que é um grande desafio que nós temos mais pela frente, de mostrar, de lutarmos para que o serviço público possa ser, de fato, valorizado e ter entregue à população um serviço público de qualidade, garantindo assim a todos o acesso aos direitos mais elementares da população, aos serviços públicos de forma unânime, de forma igualitária para todos, para que a gente possa de fato dizer que é o serviço que vai nos garantir, pelo menos, o acesso às nossas necessidades diárias. Temos que bater firmes no governo que quer levar o país ao caos. E sabemos que a classe trabalhadora é o principal alvo desse governo. Portanto, nós precisamos estar unidos com a nossa central, com a nossa confederação, com as nossas federações e os nossos sindicatos filiados para barrar esse caos. E o que a gente vem percebendo é que eles viram no Estado uma possibilidade de lucrar. Então, o que eles puderam estar privatizando, eles vão privatizar. A lei da terceirização foi isso também. Já um pedaço do Estado, ali eles abocanhando através das empresas terceirizadas, que já vai reduzindo a questão do concurso público a partir da emenda constitucional 95. E eles veem no Estado um grande filão. E a sociedade precisa estar atenta para isso, e nós, servidores públicos, nem todos compreendemos isso. Os servidores municipais estão em serviços essenciais, como na área da saúde, trabalhando sem condições, o que é motivo de orgulho. Bolsonaro desdenha do serviço público. Se fosse por ele, o SUS não existiria as empresas estatais, não existiria o serviço público. E o que seria de nós? Hoje o mundo reconhece a importância do Estado e dos serviços públicos. Então, essa é uma luta principal que nós temos pela frente. Nós lutamos muito, mas muito vamos ter que lutar ainda pelo Brasil que a gente sonha, para nós e para os nossos filhos. Mas com certeza nós venceremos, porque nossa luta é justa. Ser uma servidora ou um servidor municipal no Brasil não é fácil. É uma das categorias que mais dá à sociedade. Ao mesmo tempo, que é aquela que tem menos direitos trabalhistas. Ainda mais agora sob o governo Bolsonaro. Por isso, mais do que nunca, apoiamos os membros da Confetan na sua luta contra a política de privatização levada a cabo por esse governo nefasto e na defesa por seus direitos, que estão ameaçados por uma reforma administrativa radicalmente neoliberal. Medidas essas que prejudicam não somente quem já está no setor público, como também quem deseja entrar futuramente e toda a sociedade em geral. Se os últimos 20 anos foram marcados por momentos desafiadores, o caminho à frente também nos apresenta desafios inéditos em escala global. Agora, mais do que nunca, o diálogo social por reunir governos e organizações de trabalhadores e de empregadores será fundamental na criação de políticas efetivas e na construção da confiança necessária para um retorno seguro ao trabalho.
Sabemos que temos muito trabalho à nossa frente. Quero deixar claro que a OIT está à disposição da Confetan para ajudar nessa grande tarefa que foi dada a todas e todos nós. E em uma conjuntura tão difícil, como lembra Vilani Oliveira, o movimento sindical dos próximos 20 anos será de muitos desafios. Temos muitos desafios, temos dificuldades financeiras, temos dificuldades estruturais, temos grandes ataques exatamente no movimento sindical, que tem sido o principal foco de resistência, e a gente não tinha feito essa referência antes, mas dentro dos desafios que estão apontados é aprender, reaprender a conviver, a fazer política, a fazer militância com todas as dificuldades financeiras. Os ataques foram grandes, é reconectar com a base. As redes sociais são importantes, se bem utilizadas. Se bem utilizadas, ela cumpre um papel muito importante, mas a presença dos militantes sindicais na base é imprescindível. Então, melhorar a nossa comunicação, a gente já cresceu muito nesse campo, com a profissionalização da nossa comunicação, mas temos muito ainda o que fazer. Expandir a solidariedade, que em momentos de dificuldade, de escassez de recursos, a solidariedade ela é fundamental, ela é imprescindível. Quero parabenizar os companheiros e companheiras da nossa querida Confetan pelos seus 20 anos de vida. Uma jovem confederação, mas com uma trajetória e uma história brilhante e bonita de luta e de resistência em defesa dos direitos da classe trabalhadora brasileira. Venho parabenizar todos e todas dirigentes dos sindicatos e federações de municipais cotistas por lutarem todos esses anos pelo crescimento e fortalecimento da Confederação de Municipais mais combativa do Brasil, que hoje tem reconhecimento nacional e internacional. Parabéns, Confetan, pelos seus 20 anos de fundação. Tenho orgulho de participar desta história. Nós podemos, nesse congresso, fortalecer a luta dos trabalhadores do setor público, porque a conjuntura pede que nós temos que estar organizados e unidos e fortalecer mais ainda a luta dos servidores públicos municipais do Brasil. A mensagem é de agradecimento mesmo. Agradecimento porque ao longo desses 20 anos nós construímos aqui no nosso estado a nossa federação, acompanhamos os nossos sindicatos. Por maior que seja a crise que nós estamos atravessando, mas a gente conclui que vale a pena lutar e poder contar com o apoio, o suporte, né? A garra dessa confederação que é a Confetan é muito bom. Parabéns, companheirada, e vamos à luta, sigamos em frente. A nossa gratidão por todo esse trabalho. Parabéns, Confetan, pelos 20 anos. Nós queremos que a Confetan tenha vida longa, seja cada vez mais forte, esteja cada vez mais consolidada e fazendo com que essa grande confederação continue forte e atuante na defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras dos serviços públicos e também de toda a sociedade que utiliza os serviços públicos e mais do que nunca precisa de serviços públicos, precisa de educação pública, saúde, assistência. Todos os serviços públicos são necessários e essa é uma grande bandeira histórica da Confetan e que precisa mais do que nunca ser reforçada. Também parabenizar toda a sua direção em nome da presidenta Vilani Oliveira e dizer que é com muito orgulho que faço parte dessa história. E parabenizar por esses 20 anos de luta. São 2 décadas em defesa do serviço público municipal. Viva a Confetan, fora Bolsonaro e viva os servidores municipais organizados. Parabéns, Confetan, pelos seus 20 anos. Vamos à luta. Vocês fazem parte de uma história de luta muito bonita, com muito apoio internacional. Contaram e contam com a ISP, a Internacional dos Serviços Públicos, na organização dos municipais e hoje dão um exemplo de luta não só para o Brasil, para muitos países do mundo. Parabéns, Confetan. Eu quero parabenizar as colegas e os colegas da Confederação dos Trabalhadores e das Trabalhadoras no Serviço Público Municipal, assim como as 17 federações a ela associadas
e a CUT pelo aniversário de 20 anos da Confetam. Parabéns, Confetam. Parabéns pelo avanços na organização da categoria nessas últimas 2 décadas e pelo seu comprometimento com as lutas futuras. Parabéns à Confetam pelos 20 anos de luta em defesa dos servidores e servidoras públicas municipais. Viva a classe trabalhadora! Viva a Confetam! Parabenizar a todos os presidentes de sindicatos, as lideranças, toda a direção da FETRAN e toda a direção da Confetam pelos 20 anos de organização e luta. Parabenizar a companheira Vilani, que é a atual presidenta, e dizer a todos que estamos juntos e estamos firmes na organização e na luta dos trabalhadores municipais pela sua valorização, pelo importante papel que nós desempenhamos em todos os municípios, em todas as cidades brasileiras, e que mais do que nunca, nesse momento, nós precisamos reafirmar a nossa organização e a nossa luta pela valorização do serviço público, pela valorização dos trabalhadores e por uma sociedade justa, democrática e solidária. Na Confetam nasceram muitas lideranças e tantas outras surgirão. Poucos podem se orgulhar de ter uma história de luta e coerência como a Confetam. Eu quero neste momento desejar a todos parabéns à diretoria e seus funcionários. A Confetam tem sido um grande guarda-chuva na defesa da política pública. Parabéns a todos nós que fazemos da Confetam essa entidade. Forte sempre, de luta sempre, sigamos. Parabéns à Confetam e que outros 20 anos venham com uma organização forte, com uma organização de unidade, buscando cada vez mais a construção de política pública de qualidade, o respeito à diversidade, o respeito à população e o investimento do dinheiro público com responsabilidade. E que a Confetam continue aí na vanguarda, continue na linha de frente das lutas por serviços públicos de melhor qualidade, mas também pela melhoria de qualidade de vida de cada servidor e de cada servidora. Quero celebrar e agradecer a dedicação de toda a equipe, direção e funcionários que trabalham com entusiasmo por um bem maior. Quero parabenizar a Confetam por esses 20 anos de muito trabalho, luta, dedicação e empenho por nossa categoria de trabalhadores municipais e que nós possamos ter muito mais vitórias pela frente. Parabéns à nossa confederação, que são 20 anos de organização dos trabalhadores municipais no Brasil todo. São 20 anos de luta na defesa e por direito dos servidores públicos municipais. São 20 anos na defesa do serviço público. Que a Confetam continue com essa proposição de fazer a luta, de lutar por município decente, por trabalho decente, pelo direito, mas na principal crença de que este mundo, da forma que ele está organizado, o mundo capitalista não tem saída para nós. E a barbárie já dá sinais muito visíveis da sua presença entre nós. Então, superar o capitalismo e na perspectiva de criar uma nova sociedade, um novo homem, uma nova mulher, é imperativo para nós. Confetam 20 anos, em defesa dos serviços públicos e dos servidores municipais.